Turma bonita, 26 de maio, estamos começando a nossa aula de história, né? E é muito importante a gente entender o dinamismo do mundo hoje, a complexidade do mundo hoje, das relações, principalmente as relações de trabalho, né? Da indústria, da tecnologia, esse desenvolvimento que nós temos, da ciência, esse desenvolvimento e esse ataque que no mundo inteiro, pessoal, é claro que no mundo um pouco menos, mas não deixa de ter, mas principalmente hoje no Brasil, né? A gente tem esse ataque à ciência, né? A gente tem, então, toda essa complexidade de estarmos hoje diante de uma pandemia, né? E entender que isso também já aconteceu, né? Por exemplo, a peste negra, que nós vamos abordá-la, e outras doenças, e entender como que nós poderíamos viver hoje entendendo a história e até fazendo uma reflexão dentro daquilo que a história nos ensina, para que a gente possa... Não. Só um minutinho, pessoal. Não liguei, não. Eu liguei antes do problema, mas não agora, estou gravando. Então, turma linda, toda essa complexidade que a gente tem no mundo hoje, né, os porquês, né, o problema da concentração de renda, né, uma Europa rica e não tão rica em alguns outros pedaços da Europa, no mundo. Então, como a gente vai entender, turma bonita, essa questão hoje do Brasil, né, da nossa produção, da nossa riqueza e pobreza ao mesmo tempo? Tudo bem, turma? Então, eu quero dizer para você que nós já estamos gravando a nossa aula, e se tiver alguém que quer entrar, Alan, você me ajuda aí, tá bom, Alan? O Alan? Ok. Beleza? Então tá, pessoal, a nossa aula hoje o tema, isso aqui vai ser em 2, 3 aulas, tudo bem? 2, 3 lives, o tema não vai se esgotar hoje, nós precisamos fazer um mergulho na história, nós precisamos entender um pouco da história, fazer até uma revisão para alguns, esse tema você já viu no Fundamental, e o tema hoje é a história, as mudanças do capitalismo a partir da Revolução Industrial ao imperialismo e frente a outros eventos históricos. Tudo bem, turma? Então, olha só, as nossas habilidades, né? Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos e econômicos, sociais, ambientais, né, pessoal? Através das revoluções, nós vamos entender como que o mundo vai entrar nessa questão aí toda, né, de complexidade, de destruição, né, o próprio capitalismo, né, a industrialização, a revolução industrial, que isso vai fazer com que nós tenhamos um problema ambiental muito sério, que se discute no mundo, inclusive, hoje, o carro elétrico, por exemplo, para daqui a 30 anos, aliás, 15 anos, o Brasil já ter pelo menos 50% da sua produção, mas a gente vai falar com mais detalhes sobre isso em outras aulas. Então, ambiental, cultural, epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas. Tá? Então, essas diversas naturezas, quais são isso? Expressões artísticas, filosóficos, sociológicos, documentos históricos, geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros. Tudo isso aqui está na tua habilidade. Né? Você vê como que são hoje, como que a arte se corresponde, né, ao nosso bem-estar, por que a gente busca na arte, por que a gente busca na pintura, nas músicas, enfim, qual é esse contexto todo que a gente tem de mundo, esses documentos históricos, e como que eles se relacionam com a gente, como que nós nos relacionamos com eles. Turma bonita, deixa eu ver aqui, tem gente querendo entrar aí. Então, tá, deixa eu só terminar o outro lado aqui. Objetos de conhecimento, as mudanças do capitalismo, né? Não só essa... E, turma bonita, olha só, é interessante que eu não canse você, porque hoje vai ser uma aula um pouco de dados, de informações, para que a gente mergulhe um pouco, e não tem como a gente trazer uma aula de história, ainda que
fosse presencial ou não, sem que a gente tenha informações. História é isso, é buscar informações, buscar acontecimentos. Tudo bem, turma bonita? Então, olha só, a gente tem, dentro dessa perspectiva, dado essas informações que eu disse para vocês das nossas habilidades, o objeto do nosso conhecimento é as mudanças do capitalismo a partir da Revolução Industrial ao imperialismo à frente de outros eventos históricos. Isso quer dizer o seguinte, a gente vai entender as revoluções, a gente vai entender as guerras, nós vamos entender a Primeira e a Segunda Guerra, nós vamos entender todos os contextos de colonialismo, e para isso você precisa ter esse banco de informações, que é a minha ideia hoje, a nossa ideia hoje, turma, para que você, muitas vezes, não fique, assim, vou usar um termo aqui, que eu acho que você não fica, tá? Mas boiando na aula, num assunto, que você fala, poxa, que assunto chato. E, ao contrário, quando a gente abordar, eu, ou no segundo ano, o professor Ari, ou no terceiro, outros professores, você fala, pô, eu vi isso, e isso é interessante. Tranquilo, turma? Então, as mudanças do capitalismo a partir da Revolução Industrial ao imperialismo em frente a outros eventos históricos, contribuições das revoluções, a mexicana, a russa, para a configuração histórica para o mundo, as lutas democráticas, a construção da democracia na América. Tá bom, pessoal? A gente entender hoje, por exemplo, o que está acontecendo no Chile, né? A nova Constituição no Chile. Quando você, por exemplo, pega uma Argentina e você verifica um peronismo, o que é isso? O que significa isso? O que significa esse governo na Argentina? Hoje um pouco diluído, mas não sem que ele tenha força interna, política, dentro da própria Argentina. Você entender, por exemplo, o que acontece no Uruguai, aqui na América Latina a gente está falando, né? Na Nicarágua, um governo ditador, mas não trazendo só isso, essa leitura de mundo, essa reflexão, turma, de introdução, mas falando também para você como a gente entende hoje o nosso governo, o governo do nosso presidente, do presidente Bolsonaro que está aí, o que ele fala nas entrelinhas, o que ele quer, qual que é a jogada política ali, qual que é a ideologia dele, essa extrema-direita. Para que você entenda tudo isso, você precisa conhecer um pouco de história. Tá bom, turma? E dentro dessa aula, há uma revisão urgente, turma, tá? Que é o feudalismo. Está vendo essa próxima tela minha aí, turminha? Sim. Sim? Então tá, vamos ler juntos aí? Olha só. Sim. Revisão urgente, feudalismo, a alta idade média. Então, o que é o feudalismo? Eu já dei essa aula para você. O feudalismo foi um sistema político, social, econômico, que predominou na Europa durante a Idade Média. Está marcado pela descentralização política, imobilidade social, né? Ou seja, você nascia católico, você era um padre, você era um bispo, você era o papa, tudo bem, essa é a sua classe social. Se você é peão, né, no sentido do proletário, no sentido de ter ali a sua classe social estagnada, se você é burguês. Então, não havia mobilidade social, tá? E a autossuficiência econômica dos feudos. Cada feudo tinha a sua mobilidade, tinha a sua economia, tudo bem? Ali naquele pedaço de terra, você viu isso muito nos filmes, e ali eles trocavam e por aí vai, tá, turma? Então, na Baixa Idade Média, iniciou-se a transição que substituiu pelo capitalismo. A gente vai ver isso na aula, tá? É só para você começar a entender como que começa essa transição. Ela não é estanque, ela não vem de uma hora para outra, ela tem todo um processo naquilo que a gente poderia falar. O camarada tinha um pedaço de terra, morava ali, eles se trocavam mantimentos, trocavam ali, compravam, tá? Pessoal, o sistema econômico, político, social e cultural característico da Europa na Idade Média, o 476 a 1453. Como que era isso? A palavra feudalismo vem do latim, feudo, né, que significa concessão, geralmente é uma propriedade territorial que um nobre recebe de outro senhor, né? Igualmente nobre, mediante certas obrigações. Então, eles recebiam a terra, né, a suceranagem, né, que a gente vai ver, e ele protegia
tinha ali o seu senhor, porque ele dava a terra, né? E ali, meio naquele, ganhava aquele presente, vamos assim dizer, né, de terra, ele tinha ali algumas obrigações. Então, a gente vê aí a Alta Idade Média, né? É um termo usado pelos historiadores para um período específico da Idade Média, que vai do século V até o século X. Tá? Essa Idade Média, na Europa Ocidental, passa por inúmeras transformações, né? A queda do Império Romano está já, porque eles se separam, né, em dois, o Império do Ocidente e do Oriente, então essa desagregação, essa separação, essa divisão do Império Romano, pessoal, que aqui é muito importante a gente ver isso em outros temas da história. Eu penso que você deve ter um pouco de conhecimento disso, mas, turma, a gente está fazendo um mergulho rápido aí para a gente ir lá no tema da aula. Olha só a complexidade que eu tenho hoje com vocês. E aí você não pode voar, tá, pessoal? Você tem que me acompanhar aí, tudo bem ou não? Sim. Sim ou não? Vocês têm que me acompanhar aí nessa leitura, querendo entender um pouco comigo aí, né? Essa questão do tema da aula de hoje. Então, olha, a separação da igreja, essa divisão da igreja, vai acarretar uma estruturação do feudalismo, né? Então, ela vai se estruturar, surge o Império Carolíngio, olha só, a gente vai tocar nesse império, né? E a expansão do cristianismo, o fortalecimento da Igreja Católica, fora do contexto europeu, surge o islamismo, vai surgir o islamismo aqui no século VI, né? E aí, pessoal, abaixo disso, né, a gente vai ver a expansão dos muçulmanos pelo norte da África, Península Ibérica, tudo isso. É uma aula que a gente poderia ter os mapas, a gente vai abranger isso mais especificamente em uma aula com vocês em sala de aula, uma aula presencial, só que agora é para a gente ter uma ideia e você tem aí essa nossa referência, tá bom? Dentro disso, turma, a gente vai agora entender aqui como que funcionou isso. O que é a Idade Média? O que é a periodização? Então, olha só, vai do 476 a 1453, 476 a 1453, né? Essa periodização de Idade Média, e ela considera alguns eventos, né? E ela é dividida também. Então, ela vai a Alta Idade Média do século V ao século X, aí, turma, a Baixa Idade Média do século XI ao XV, e a desagregação do Império Romano, a queda do Império Romano, tá bom? A Idade Média a gente tem aqui, eu vou passar esse slide aqui para você acompanhar depois, tudo bem? Mas o importante aqui é que a gente já falou, né, da igreja, a separação da igreja, e isso tem um impacto muito sério na política na época, né, tá? E em 476, que aqui começa a Idade Média, há uma invasão, né, do último imperador. Aliás, a Roma é invadida pelos Érulos, né, que é o último imperador, que foi o Rômulo Augusto, tá? E ele é destituído da sua função. Os territórios romanos, então, na Europa Ocidental, vai gradativamente sendo ocupado pelos germânicos, aquilo que a gente costuma falar hoje dos alemães, né? E assim se inicia um estudo de cultura latina com a germânica, e ali começa uma marca da Europa medieval, turma linda, tá? Nesse sentido, as características da Alta Idade Média, você tem aí para você ler depois, tá bom? Eu quero que você leia depois, eu vou correr, por quê? Porque eu quero apenas fazer uma introdução aqui nesse assunto, para que remeta a você que é importante a gente estudar esse assunto e você acompanhar aí depois nos slides, dar aquela lidinha básica no slide, no livro, para você tirar alguma dúvida que ficar aí ou você anotar, tudo bem? O Império Carolíngio, pessoal, foi formado a partir da coroação de Pipino o Breve, né? Ele tem esse nome, porque foi o reinado dele não foi tão longo assim, foi pequeno, tá? Em 751, depois ele tem os filhos dele, né? O Carlos Magno e o Carlomano, tá? O Império Carolíngio é uma designação moderna para se referir à dinastia carolíngia. Você ouviu falar disso? Se você não ouviu, você vai ouvir muita gente falar disso em sala de aula,
pelo menos um pouco, e que governa território dos francos entre o século 8 e 10, tá bom? É quando a gente fala que ele se estabelece na região de Gália, né, da Gália, por volta do século V, e aí é que vai acontecer toda a divisão do Império Romano no Ocidente. Tudo bem, turma bonita? Pessoal, Sim. turma linda, Império Bizantino, tá? Aqui a gente vai ter que voltar esse assunto em sala de aula, né? Porque há toda se inicia, né, vamos assim dizer, em 330, né, quando a cidade de Constantinopla foi fundada pelos romanos, e aqui eu quero que você dê uma lida nesse tema, tá bom? Porque eu vou pedir algumas questões lá no nosso formulário, mas tá aqui para você dar uma lida, tá? É um assunto que eu não tenho tempo de tocar agora, tá bom, turma? Eu coloquei aqui para você porque é importante você ter esse conhecimento da história, né? Quando a gente fala do Império Carolíngio, a gente fala, na verdade, de Carlos Magno, né? Ele teve ele é o chamado tal, ali, naquele momento, até de um último imperador, né? Ele é até considerado isso, o imperador ocidental. E esse Carlos Magno, turma, ele tem uma importância muito grande aí, tá? Então, o texto está aí para você acompanhar. Ele teve um longo reinado, foi um dos reis mais poderosos da Idade Média, obteve grandes conquistas territoriais, procura reforçar o poder dele como rei. Ele é muitas vezes um ditador, ele manda matar até 4.500 pessoas no momento lá da história. Isso é interessante, você vê como que os reis eles tomam determinadas atitudes assim que hoje a gente vê na história e fala, pô, isso aqui não existe mais porque hoje é um outro sistema de governo, né? Então, como rei, ele realizou importantes reformas em seu reino e representou uma tentativa de unificação da Europa ocidental, né? Ele tenta fazer isso, né, unificar a Europa como ela é hoje unificada já naquela época lá, tá? Bom, o surgimento do islamismo, como eu falei com você aí, né? A partir de 612, 610, isso é muito importante, turma. Eu vou deixar aí para você ler, eu não vou ler isso aqui, tá? Você já teve essa aula, já, eu tenho certeza disso, mas aqui você começa a entender como que hoje as guerras religiosas, as guerras santas, né, as chamadas guerras, elas vão ter uma dimensão muito grande na história, na nossa história, inclusive nos dias de hoje. Tudo bem? Fortalecimento da Igreja Católica, ela vai passar por isso. Isso tudo para dizer para você que ainda é apenas uma introdução à nossa aula, tá? Temas que você deveria conhecer. E se você não conhece, não tem problema. Tá aí o slide para você, em 15, 20 minutos, você dar uma lida e você vai ter, então, uma introdução ao tema com mais dados, com mais informações, tá? Nesse sentido, a gente chega aqui para o nosso outro slide, turma bonita, e aqui, ó, a gente vai entender um pouco que naquela situação que antecede a Revolução Industrial, nós colocamos aqui, ó, de novo, Carlos Magno, né? Carlos Magno, a igreja lá em Aachen, né, na Alemanha, a igreja que ele faz, né, naquela época. E, turma linda, agora aqui, Revolução Industrial. É o nosso tema hoje. Estão vendo aí? Sim. Mesmo? Foi meio truncado, pessoal. Foi meio assim, a dinâmica aqui, a minha pedagogia de aula para abordar esses temas, eu não gostei muito, não, porque ela precisava, como é linear, eu precisava pontuar com vocês algumas coisas muito importantes que aconteceu aí durante todo até chegar aqui na Revolução Industrial, mas, de fato, você tem aí os slides para você acompanhar, para você ter uma ideia, para você ter curiosidade,
para você poder se ajudar a entender como que é feito esse processo de desenvolvimento do capitalista. Tá bom, turma? Então, olha só, a Revolução Industrial, processo de desenvolvimento capitalista, que se intensifica pela Revolução Comercial no século XVI e XVII. Aqui está inicialmente ligada à circulação de mercadorias, né, a partir do século XVIII, e isso em larga escala. Por meio do quê? Por meio da mecanização industrial. Como que isso vai acontecer? Ele se inicia na Inglaterra. Por quê? Porque na Inglaterra. Porque ela passa a ser o maior motor de desenvolvimento desse processo. Simples assim. Tá? Essa perspectiva de lucro, as pessoas começam a ter lucro. Nós vamos ver por que isso acontece, né? Essa questão do lucro, né? Nós vamos sair aí da questão da manufatura para a maquinofatura, né? A gente sai agora dos pequenos feudos, daquelas pequenas terras, e agora a gente tem a industrialização. Como que se dá isso? Vamos lá. A perspectiva de lucro começa a motivar as pessoas, o processo de produção. Nesse sentido, turma linda, esse processo de industrialização, ele começa na Inglaterra a partir da acumulação de capital. Eles começam a ter, algumas pessoas, um acúmulo de capital, né? E isso faz com que no século XVII, no século XVIII, esse acúmulo de capital de algumas pessoas, eles começam a ter um poderio naval, eles começam a ter uma riqueza comercial, vamos assim dizer, né? E através disso eles começam, claro, cuidar, né, de como eles vão expandir. Não é à toa que a Inglaterra foi considerada ela dominou, né, o mundo no século, um império, né? Então, olha só, eles tinham um ato de navegação que protegiam a eles mesmos. E aqui nesse slide, turma, nós vamos identificar uma coisa muito importante, que a Inglaterra, ela vai sepultar de vez o absolutismo, ou seja, o rei manda e faz o que ele quer, através de um grupo de pessoas, ou mesmo através só dele, e através da instauração que há em 1688, se instaura um Estado liberal, um governo mais ou menos de todos para todos, vamos assim dizer. Turma bonita, nesse sentido, há também um enriquecimento da burguesia, aqui começa a ter uma burguesia mais forte, mais próxima, uma estrutura socioeconômica, a industrialização, ela começa a gente vai ver isso através das máquinas, né? Se sai daquela coisa do artesão para se ter uma máquina. Os trabalhadores já não são donos das suas ferramentas, né? Ali o serrote para cortar a madeira, eles já não são donos disso, agora eles têm máquinas, principalmente máquina a vapor, essa coisa toda, e aí começa a ter uma desestrutura do quadro social deles, porque as pessoas começam a sair do campo e vão para a cidade, tá? Nesse sentido, turma, você tem aí a industrialização nesse slide, né? Ela estabelece uma supremacia burguesa, começa a ter uma burguesia com a dono das máquinas, né? E isso traz uma ordem econômica nesse sentido. Então, toda a estrutura produtiva estava voltada para atender os interesses do lucro da burguesia. Claro, ele tem a máquina, ele dá a máquina para as pessoas, para algumas pessoas trabalharem, aquelas pessoas vão trabalhar, ele tem todo o interesse disso, e eles se juntam. Nesse sentido, acelera o êxodo rural, as pessoas começam a sair do campo, como hoje, né, pessoal? O pessoal sai lá do Nordeste, do Norte, e vem para os grandes centros urbanos, né? Vem para a cidade grande. Há um crescimento urbano muito grande, a formação de uma classe operária. Então, o operário, ele vai trabalhar agora em cima de uma máquina, né? Ele não tem mais contato com aquilo que ele produzia antes, agora ele não vê mais a mesa, agora ele não vê mais lá o sapato, vamos assim dizer, ele não vê mais lá a roupa, agora é tudo feito através de uma industrialização de máquinas, né?
E, nesse sentido, acelera o êxodo rural, o crescimento urbano, vem todo mundo para a cidade, isso vai trazer muito problema naquele momento, até os dias de hoje. E, nesse tempo, pessoal, o crescimento urbano e a formação da classe operária, ou o proletariado, né, como a gente vai ver, inaugura-se uma nova época, na qual a política, a ideologia e a cultura gravitam entre dois polos, a burguesia industrial e o proletariado. Só que isso, pessoal, não é assim de uma hora para outra. Isso vai demorar aí décadas, né? Aqui, pessoal, a gente vê a máquina a vapor, né? A gente vê aqui a máquina a vapor. Nós vemos aqui a primeira revolução industrial, ocorre em meados do século XVIII ao século XIX. Sua principal característica foi o surgimento da mecanização. Ou seja, agora começa a ter especialista em cada área. Tudo bem, turma? Então, olha só, característica que foi o surgimento dessa mecanização, operou significativas transformações em todos os setores da vida humana. Tudo bem? Então, mulheres e crianças eram usadas como mão de obra barata nas fábricas inglesas. Você vai ver aqui no slide embaixo, né, uma foto das mulheres e crianças trabalhando, né? E essa mecanização se estende do setor têxtil para a metalurgia, né? Transportes, agricultura, pecuária e todos os outros setores da economia, inclusive cultural. É claro, pessoal, se você for aqui, não sei se você já visitou aqui a cidade de Ribeirão Pires, a cidade de Paranapiacaba, você vai ver ali o Museu do Trem, toda a nossa linha férrea aqui, né, Alta Sorocabana, esses trens aqui, eles têm são ingleses, foram os ingleses que desenvolveram isso aqui no Brasil, né, então eles vão ser, claro, eles vão ser um império econômico naquele momento. Essa revolução industrial estabelece definitiva uma supremacia burguesa, como eu tinha falado antes, e uma ordem econômica, né? E, ao mesmo tempo, ela vai fazer com que haja um êxodo rural, ou seja, as pessoas vão sair do campo e vão para as grandes cidades, né? Onde tem as fábricas, claro, né? Isso vai acarretar uma formação de classe operária. Tudo bem, turma? E também era o início de uma nova época, onde a política e a ideologia, a cultura, gravitavam em dois polos, a burguesia industrial e financeira e o proletariado. Então, hoje, se a gente vai entender a indústria, né, no mundo, como ela ocorre, né, as grandes indústrias, por exemplo, a General Motors, a Ford, a Volkswagen, a Fiat, todas as outras, a Panasonic, todas essas grandes indústrias que a gente tem hoje, a Panasonic é mais agora aqui, mas todas essas, elas têm aí um DNA. Doutor, Pois não. a Marjorie falou que não está conseguindo entrar. Com o novo link, fala para ela que é um novo link. Tá. Aí qualquer coisa você passa para ela, para mim, por gentileza. Tá bom? Então, pessoal, nesse sentido, as fábricas empregam um grande número de trabalhadores, né? Não tem direito trabalhistas, 14, 15 horas de trabalho, mulher, homem, é um regime de escravidão, tá? Nesse sentido, só mudou lá o feudo, né? Só mudou lá o campo e vem para as indústrias, claro. Todas essas inovações influenciam a aceleração do cotidiano, onde, turma, as culturas, a própria reorganização do espaço e do capitalismo. Então, agora, o surgimento, né, forte do capitalismo no mundo inteiro. Vamos ver isso no próximo slide. Tá? A Revolução Industrial foi dividida em 3 fases, baseada nos avanços tecnológicos e também nas suas consequentes transformações. Tá? Então, nós temos aí a primeira Revolução Industrial, de 1760 até 1850, né? Nós temos a segunda, 1850 até meados de 1945, né? E nós temos a terceira, nós vamos ver cada uma delas especificamente, meados de 50 até os dias atuais. Então, turma bonita, o que a gente precisa saber agora, nesse momento? Que a Revolução Industrial, ela muda a dinâmica da humanidade. Tudo bem, turma?
ela vai mudar a dinâmica, a complexidade do homem do campo, aquela coisa da gente ter um tipo de relacionamento entre família, em que se come, se bebe na mesma mesa, todo mundo juntinho ali, papai, mamãe, titia, todo mundo ali de família. Isso vai ter uma segregação, uma divisão, isso vai trazer consequências sérias para os nossos dias, os dias de hoje. Inclusive os nossos dramas, as nossas doenças, a consequência de tudo isso. Ela muda a história da humanidade em relação ao mundo do trabalho, da produção e uso da energia para mover as máquinas. Além disso, provoca enormes transformações por meio da ação do ser humano sobre as condições ambientais do planeta. Olha só, reduzir tudo aquilo, eu tive alguma dificuldadezinha aí para fazer um mergulho e sair porque era uma introdução apenas, só para mostrar para você, para pontuar que há essa discussão na história, para que você saiba que a Revolução Industrial, ela vai trazer muitas benesses para a gente, mas ela vai trazer muito problema para nós também. Tudo bem aí ou não? Sim. Tudo bem. Bacana. Ok. Legal. Então, turma, uma revisãozinha, tá? A Revolução Industrial refere-se a um período repleto de importantes transformações urbanas, culturais, econômicas, sociais. O homem sai do campo, né, e vai agora trabalhar na cidade, tá bom? Vamos falar assim, sai do campo e vai trabalhar na cidade. Ele deixa lá o campo, ele deixa lá toda a magia de se viver na terra, de tocar a terra, de produzir o seu próprio pão, de produzir a sua própria comida, de produzir a sua própria roupa, tá? De servir a um feudo, né, a um senhor, né, ali com seus tributos, etc. Agora ele vai morar na cidade. Teve início na Inglaterra essa revolução industrial nos fins do século XVIII e caracteriza-se pela introdução da energia produzida pela máquina a vapor. Nós vamos ver a máquina a vapor já nos próximos slides, e da mudança do modo de produção da manufatura para a maquinofatura, que aqui está um azul bem fraquinho aqui, ó, tá? Mas é maquinofatura, tudo bem, turma linda? Então, quando a gente fala sobre Revolução Industrial, é bom a gente lembrar que a Revolução Industrial, né, essa revolução significa, a palavra revolução, ela significa amplas mudanças políticas. Você não pode falar que vai fazer uma revolução aqui no bairro, né? Essa palavra ela tem um peso muito grande científico, a gente vai ver isso depois também. Então, o golpe não é uma revolução, né? Então, a palavra revolução, ela significa amplas mudanças, pessoal, política, econômica, social, cultural, de uma sociedade. Isso é importante você já começar a entender. Pois é justamente isso que ocorreu primeiro na Inglaterra e depois no mundo inteiro, por causa do surgimento das fábricas. Tudo bem, turma linda? Sim. Bacana. Eu acho que agora a gente começa a entender um pouco mais da importância da Revolução Industrial, né? Eu entendo que lá nos primeiros slides ele foi um pouco truncado. Foi ou não foi, turma? Sim ou não? Ou você entendeu o que eu falei? Eu não entendi muito bem, não. Não entendi. Repete, por favor. Eu não entendi o que você falou. O começo lá da aula, ele foi um pouco truncado, porque é muito difícil a gente tentar falar de história, de acontecimentos, de revoluções, e num processo linear da história, que tudo está acontecendo lentamente, mas está acontecendo, para que desemboque, por exemplo, na Revolução Industrial, e a gente entender isso em 10 minutos, não tem como. Até eu me perdi um pouco nos conteúdos, nas guerras, porque tem muita coisa importante lá embaixo. Uma aula de história em 10 minutos, da Idade Média, da Baixa Idade Média, a gente não vai entender em 5, 10 minutos, tudo bem, pessoal? Então foi uma corrida que eu fiz, né, muito pequena, para você entender 1.400 anos, 1.700 anos. Não pode acontecer isso. Tudo bem? Então eu peço para você organizar-se no seu tempo, para você dar uma lida aí nos slides, para que quando você chega aqui, quando você chegar aqui na continuação da revisão, você entender um pouco mais
a complexidade da Revolução Industrial, o que ela acarreta, o que ela vai desenvolver, tanto de coisas boas para os dias de hoje, quanto também, pessoal, de todas essas coisas que a gente começa a responder e a viver como se o mundo fosse uma mercantilização, como se o mundo e a vida fosse essa coisa de viver para trabalhar, por exemplo. Tudo bem? Para que a gente possa fazer uma leitura crítica da vida, na filosofia, na sociologia, entendendo outras dinâmicas sociais, entendendo o homem hoje, todas essas doenças psicossociais que a gente tem, essas doenças que nós temos hoje, todo esse desligamento do homem com a terra, tudo isso que vai fazer com que o homem seja mecânico, que o homem seja robotizado nas suas relações, no seu eu com eu, ou seja, eu com você, tudo isso é a industrialização que vai fazer. Ela vai trazer essas coisas bonitas, que a gente pode comprar um sapato lá sem ter que colocar a mão nele, sem ter feito aquele sapato, ou aquela camisa, ou aquela ferramenta, mas fato é que ela vai trazer também muitas doenças na humanidade. É isso que eu queria que você entendesse. Se você entendeu isso, se você entendeu e está começando a querer gostar desse tema, então eu fico feliz. Eu confesso para você que 1.400 anos, 1.700 anos de história não dá para a gente falar em 10 minutos. Tudo bem? Sim ou não? Ok. Você consegue entender a dinâmica que o professor fez? Não foi bacana. Eu não gostei. Eu vou ser sincero com você, eu não gostei. Tá? Eu, como professor, não gostei. Por quê? Porque eu não fiquei à vontade em falar de 1.800 anos em 10 minutos. Com uma história tão bonita da humanidade, que é esse desenvolvimento todo nosso, mas também toda essa doença que a gente tem e a gente precisa variar. Tudo bem, turma? Então, a Revolução Industrial, ela refere-se a um período repleto de importantes transformações urbanas, culturais, econômicas, sociais. Tem aí isso na Inglaterra, aqui eu estou fazendo uma revisão com você, nos fins do século XVIII, caracteriza-se pela introdução da energia produzida pela máquina a vapor. Entenda, pessoal, não existia energia, não existia como fazer uma máquina operalizar, não existia hidrelétrica, não existia. Existia, sim, algumas máquinas, vai existir a máquina agora, a partir do vapor. O vapor vai fazer a energia, vai fazer o trem funcionar, vai fazer uma máquina rodar, tudo bem, turma? O vapor vai gerar energia, tá? E a mudança do modo de produção da manufatura para a maquinofatura. Manufatura para maquinofatura, tá? Grande escala, tá? Quando falamos sobre Revolução Industrial, é importante, né, a gente lembrar disso. Então, a gente já leu esse slide, e ela ocorre na Inglaterra. Tudo bem aqui, turma bonita? Então, olha só agora, ó, olha que lindo. Sistema de produção. Durante a Idade Medieval, agora o professor faz um novo mergulho lá, porque se ficou truncado lá atrás algum conceito, alguma referência, alguma identidade com uma história, agora eu coloco para você um pedacinho e tento corrigir isso. Tá? Olha só, durante o sistema de produção, durante a Idade Medieval Europeia, o sistema de produção que predominou foi o artesanato. Simples assim, professor. Era artesão, era feito na mão. O vaso, o barro, o tapete, olha lá o cara trabalhando, né? A família ali, ó, olha que bonita a mãezinha dele, o filhinho, né? Tinha ali o cachorro, né? Olha só, trabalhava em casa, trabalhar em casa é gostoso, turma, é lindo. Existe toda uma psicologia para se explicar isso, uma espiritualidade da terra, que a gente vai ver isso depois lá para frente, né? Por que o índio, né, ele é feliz? Porque ele é aquele cara que guarda a natureza? Por que ele é aquele camarada que é o guardião da floresta? Por que nós, no Brasil, hoje, a gente quase não vê falar nos índios? Quando a gente vê falar no índio, a gente só vê as partes negativas dos indígenas, né? Mas fato é, turma, que eles sabem viver, eles vivem bem. Será que quando a gente olha para o índio, a gente fala assim, poxa, eu não queria viver que nem um índio?
Eu queria viver aqui nessa cidade urbana, né, com todo esse, comprando minha roupa lá no shopping, um tênis da Nike, não sei. Tudo isso, pessoal, tem preço. Mas essa não é a aula de hoje. Então, olha só, nessa forma de produzir, não havia divisão de etapas de produção. Tudo bem, turma? Aqui você precisa entender, ó. Aqui você precisa entender, presta atenção. Nesse sistema de produção artesanato, pelas mãos, não existia o quê? Divisão do trabalho. O cara começava uma obra e terminava uma obra. Você entendeu isso, Sala querida? Sim. Sim. Isso é importante, hein? Isso é, agora a gente começa a desenvolver aquilo que depois outros historiadores, sociólogos, filósofos, um cara como Karl Marx, por exemplo, né, ele vai entrar nessa linha aqui, ó. Tá? Essa linha de pensamento, mais-valia, tá? Mas olha só, nessa forma de produzir, não havia divisão de etapas de produção. Isso ocorria porque era o mesmo trabalhador que executava todas as etapas de produção. Eu fiz questão de colocar isso, agora, nesse momento da aula. Por quê? Porque cada artesão construía o objeto do início ao fim. Além disso, o dono da oficina de artesanato também trabalhava na produção. Portanto, não existe a separação entre capital e trabalho. Não existia uma separação entre o que eu faço. Por exemplo, pessoal, hoje a gente não tem a figura do sapateiro, né? Uma vez eu tinha um sapato muito bonito, um sapato muito bacana. Tinha pago uma certa grana naquele sapato e o salto dele começou a ficar meio caído assim de lado, sabe? Né? Eu quis trocar aquele salto. E dar uma melhoradinha na sola dele também, porque hoje não existe mais isso, né? Ou não, a sola dele começou a nascer um buraquinho ali. Né? E para achar um sapateiro em Guaianazes? Tudo bem, turma bonita? O sapateiro talvez seja essa figura que traga na sua memória agora, de gente que começa o início, o meio e fim de uma produção. Mas eu creio que você já entendeu aí bem essa separação entre capital e trabalho. Não existia. Ele fez o sapato dele, ele vai lá agora vender, ele vai ganhar o dinheiro e ninguém vai intermediar essa questão. Turma bonita tem que ficar. Agora eu estou preocupado, porque agora você tem que entender esse processo. Porque aqui vai começar as evoluções sociais, as pessoas começando a falar dessa separação entre o capital e o trabalho e o que isso vai acontecer e gerar na história. Tudo bem, queridos? Bacana aí ou não? Ok. Ok? Então tá. Então vamos lá. A Inglaterra passa por esse processo de cercamento, né? Um pouquinho lá atrás. O que era isso, né? Eu até faço uma pergunta aí, depois vocês vão responder no formulário. O que é o processo de cercamento, né? Que torna um elemento capitalista, né? É o processo de ter início à terra. A terra era utilizada para uma determinada coletividade, né? Que eram os feudos, e agora ela é vendida. Agora os camponeses pagam tributo aos senhores para terem direito e cultivo da terra. Isso lá atrás, antes da Revolução, fazendo a introdução ainda à Revolução Industrial. No entanto, a partir do século XI, os donos da terra passam a dividi-las em lotes, com o objetivo de vender e arrendar. Olha lá o que a gente estava falando, que alguns iam ter muito dinheiro, porque eles pegam essas terras, começam a arrendar. Essas terras têm que dar dinheiro, aquele cara que está naquele feudo tem que gerar dinheiro, porque alguém tem que sustentar o rei, alguém tem que sustentar a corte, alguém tem que sustentar esse reinado todo aí que a gente tem, alguém tem que sustentar a rainha, o rei, os príncipes, alguém tem que sustentar a corte. Quem é que vai sustentar a corte, turma bonita? Os feudos. Olha, professor, você já está começando a dar ideia, professor? Estou começando a dar ideia para você do que são revoluções. Alguém vai sustentar o rei e o rei quer muito dinheiro. O rei quer muito, o rei está precisando de mais luxo, o rei está precisando de mais máquinas, o rei está precisando de mais pessoas, máquinas não, naquela época, mais de um exército mais forte. Ele precisa se mostrar poderoso dos feudos, mais dinheiro, e muitas vezes os feudos não vão ter dinheiro, não vão ter mercadoria. O rei quer mais comida, o rei quer mais mantimento, o rei quer mais moeda.
tá? Nós vamos sustentar esse rei. Quem que sustenta toda essa corte de pessoal? Nós. Meu imposto é o seu imposto. Tudo bem? Quem sustenta tudo isso aqui hoje? Nós. Tudo bem? Tudo que é Estado é meu e teu dinheiro. Tá? Então, olha só, turma, vamos mais para frente. Eu creio que você já entendeu onde a gente pode chegar com essa ideia, tá bom? Mas o rei não é fácil, hein? O rei quer mais dinheiro, turma bonita. Eu estou com 67 pessoas aqui, estou vendo aqui, ó, não durma, presta atenção aqui, porque se você quer entender um pouco de ciências sociais hoje, ciências políticas hoje, se você quer entender hoje por que a gente não aceita a monarquia hoje, tem muita gente às vezes fala, vamos votar na monarquia, vota na monarquia. Você precisa entender a complexidade do que quer dizer isso, sistema monárquico. E você vai sustentar esse rei que não vai trabalhar, não. Você acha que o rei vai colocar a mão no barro? Você acha que o rei vai colocar a mão na enxada? Não vai, turma. Entendeu? Existem alguns países hoje que o prefeito, o governador, que eu conheci, eu vi isso em alguns lugares que eu fui, que o cara pega a bicicleta para ir para a prefeitura, o cara pega a bicicleta para ir trabalhar, pega o metrô. Aqui não, aqui a gente criou uma corte. No Brasil ainda a gente tem uma corte, as pessoas querem o carro da hora, querem o jatinho, mas isso é outra história, pessoal. Vamos lá, vamos aqui, ó. No entanto, a partir do século XI, os donos de terra passam a dividi-las em lotes com o objetivo de vender e arrendar. Essas terras passam a ser utilizadas para a criação de ovelhas, que produzem a lã, que é utilizada na indústria têxtil. Olha só, pessoal, alguém está ganhando dinheiro agora com a lã do cara lá que está cuidando da ovelha, dando comida, levantando de madrugada. A burguesia não está fazendo isso, tudo bem? Alguém está fazendo isso, os feudos, os donos, as pessoas que estão lá agora, donos daquela terra, tudo bem? Em consequência dos cercamentos, foi a expulsão dos camponeses dessas terras, e por isso houve um grande êxodo rural. Então agora, o cara que é dono da terra, ele pega, opa, peraí, eu vou vender essa terra agora para alguém. Se você sai daí, o cara não tem terra, ele vai para onde? Ele vai para a cidade, o êxodo rural. Nesse sentido, pessoal, um grande contingente de famílias migra para a cidade. Muitas e muitas pessoas. Eles saem lá do campo e eles vão para a cidade, que nem hoje, pessoal. Que nem aqui, São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Sergipe, e por aí vai, Alagoas, Maranhão. Todo mundo sai do campo e vai para a cidade, tá? E aí, pessoal, o que acontece com isso? Há um grande contingente de pessoas disponível para mão de obra barata, tudo que o cara queria, tudo que os donos das máquinas, das indústrias, das fábricas queriam, né? Dessa maneira que se forma a classe operária. Como essa classe passa a ser assalariada, eles vão ganhar um salário lá para fazer isso, além de produzir os produtos, ela também os consome. É claro, ela vai fazer os produtos, ela vai precisar consumir, ela vai pagar. Por fim, a Inglaterra, isso é a introdução zona, turma bonita. Isso é uma introdução zona que eu coloquei aí para você, para que a gente tenha um pouco de ideia dessa revolução industrial. Então, ó, nesse sentido, tá? A Inglaterra possui uma abundância de minas e carvão. Por que surge na Inglaterra tudo isso? Porque ela tem domina aquele pedaço da Europa, ela ganhou uma guerra lá com a França, ela tem uma monarquia já estabelecida, ela vai ter grandes pensadores nessa época que vão falar sobre o Estado, sobre o absolutismo, ela tem grandes filósofos nascendo aqui nesse momento da história, ela tem grandes cientistas sociais, ela tem aqui uma riqueza cultural muito grande e ela tem algo muito importante, né? Além da sua navegação, além do seu poderio bélico marítimo, tá? Ela é muito forte por isso que a marinha inglesa é uma das marinhas mais, não brilhantes, mas uma das mais respeitadas no mundo, você entendeu? E nesse sentido, turma, a Inglaterra, o que ela possui ali para aquela mão de obra, para aquelas máquinas dela? Minas de carvão e ferro. Né? O carvão foi o principal combustível utilizado pelas máquinas nas indústrias e o ferro para a principal matéria-prima para a construção de máquinas. Nesse sentido, né, ela vai, então, dominar uma tecnologia, vamos assim dizer, né, mas uma expertise na verdade, expertise é uma palavra difícil, mas ela vai dominar a tecnologia para fazer a linha de ferro, para fazer os trens,
né? E isso, então, vai gerar muito poder econômico para algumas pessoas e para ela. Tá bom, turma bonita? Então, nesse sentido, ó, a utilização da máquina a vapor, durante o século XVII, vários cientistas estudaram a propriedade da água entrar em ebulição, né? O que a gente falou da máquina a vapor? A água entra em ebulição, mas é só em 1769 que James Watt, né, desenvolve um equipamento que utiliza a energia do vapor da água para impulsionar, né, máquinas. Com a invenção da máquina a vapor, a substituição da força de trabalho humana pela energia mecânica ficou cada vez mais rápida, né? Hoje a gente estuda energias, né? Você estuda isso em filosofia, aliás, em física, em matemática também, mas nesse sentido, turma bonita, o mundo está começando a ter uma operacionalização muito rápida, porque há uma máquina desenvolvida através da água, né, do vapor, e isso acarreta o quê? Uma mão de obra, menos mão de obra, para fazer determinado trabalho, beleza? É a questão do robô, né, turma? Põe o robô na fábrica lá, o que ele vai tirar? Em tese, é discutível isso, vai tirar, e tirou, né, um pouco. E a mão de obra, tirou pessoas, né? O robô faz tantos tipos de trabalho mais rápido do que nós, né? É discutível isso, tudo bem, turma bonita? Então, ó, durante o século, aí a gente viu isso, né? Nesse sentido, turma linda, a Inglaterra, então é o início dessa linha de revolução industrial. Eu vou terminar a nossa aula aqui neste momento, e vou terminar a nossa gravação, para que a gente possa discutir aqui alguns pontos, e se teve algum ponto que ficou meio bloqueado, não muito claro com você, porque essa é a introdução. Na próxima live, a gente vai sair desses processos da Revolução Industrial para a gente entrar num mecanismo que isso vai gerar em toda a Europa, e inclusive outras revoluções e guerras. Tudo bem, turma bonita? Beleza? Então, nesse momento... Beleza, professor. Beleza? Então, nesse momento, Beleza. em 5, em 4, em 3, em 2, em 1, eu interrompo a nossa gravação. Agradeço a todos que participaram da nossa aula mesmo. E agora nós vamos discutir esse assunto e o que a gente poderia discutir na próxima aula. O que você, meu aluno, nesse processo de industrialização, gostaria de entender lá atrás, né? E alguns efeitos que a gente vai tirando isso nas aulas, ocorreu, gerou, tanto em benefício, mas também como danos. Tá bom? É isso aí.